Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago a segunda parte com as minhas leituras do mês de novembro. O primeiro livro que eu vou mostrar hoje é de uma das minhas autoras favoritas, era o único dos livros dela publicados no Brasil que faltava pra eu ler, e é o Quando Você Voltar, da Christine Hanna, que foi publicado pela Editora Arqueiro no Brasil em 2013, se eu não me engano. Aqui a gente tem a história da Jolene, que é uma militar, e o casamento dela tá praticamente finalizando. Eles estão passando por uma crise bastante complicada, apesar dos grandes sentimentos que eles nutriam pelo outro, são pessoas muito diferentes. Ele nunca apoiou a carreira dela como militar, e o que acontece é que ela é convocada pra ir pra guerra no Iraque. Ela vai ter que passar um ano lá, então, em meio à guerra, e obviamente que isso funciona como uma bomba na vida deles, ainda mais pela situação que eles já estão enfrentando. E aí quando ela vai pra lá extremamente insegura, né, sabendo que ela precisa cumprir o dever dela como militar, ela vai mandando cartas pra família dela da guerra, só que ela pinta todo um cenário muito mais suave e que não é verdadeiro, não reflete o inferno que ela está vivendo, só pra não preocupar a família dela. E a história segue daí. E o livro, como todos os livros da Christine Hanna, são intensos, eles trazem reflexões e situações que são assim complexas. Às vezes é intenso pela maneira de como a gente se sente frente às personagens. Eu odiei o marido da Jolene no começo, eu queria assim, sei lá, tacar alguma coisa na cabeça dele e mandar ele acordar pra vida. Então é só pra vocês terem noção, né, de como o livro acaba sendo realmente envolvente, como faz a gente se sentir ali próxima das personagens. Toda a reflexão e a mensagem que ela passa são muito bonitas. Tem passagens que são bem dolorosas, então também isso afeta muito a gente. Então, ler Christine Hanna é fazer uma leitura emocional. Eu sempre repito isso com relação aos livros dela, porque, enfim, não tem outra maneira da gente pensar nos livros dela que não dessa forma emocional, que vai mexer muito com a gente e proporcionar essas leituras que são extremamente envolventes e intensas. Outro livro que eu vou mostrar hoje tem vídeo resenha dele aqui no canal pro Desafio Fuxicando sobre Chick-Lit, e foi o Bridget Jones, Louca pelo Garoto, que foi o terceiro livro que a Ellen Fielding publicou sobre a série Bridget Jones. Agora, mais recentemente, saiu o Bebê de Bridget Jones, que seria então o quarto livro publicado, porém, cronologicamente, ele se passa antes desse livro daqui. Esse livro, quando ele saiu, ele causou uma grande polêmica por conta dos acontecimentos que envolvem aqui. A Bridget já tá então na casa dos 50 anos, já tem seus filhos e tal, mas a grande questão é que o livro já se inicia com a morte do Mark Darcy. O Mark Darcy, ele já começa o livro morto, isso que causou tanta polêmica entre os leitores. Não é spoiler, gente, o livro já começa desse jeito. Eu gostei de como a autora desenvolveu a trama a partir daí. É claro que causa um estranhamento muito grande o fato do Darcy não estar presente, mas eu gostei de como ela conseguiu manter então as características da Bridget, que ela tem uma característica melancólica presente desde o primeiro livro, e eu gostei de como isso está refletido aqui, e misturado em muito mais, então, as questões que ela tá vivendo. Então a gente vê as questões da maternidade, que são intensificadas pelo fato de ela agora criar as crianças sozinha. A questão do luto, que é um ponto muito importante da trama. Tem a questão da idade dela, então como isso a afeta já aqui na história. Eu gostei de ver então uma Bridget que tá mais madura, mas ao mesmo tempo tem traços daquela Bridget do primeiro livro, e que é muito divertida, que é muito atrapalhada. Então foi um livro que eu ri bastante, que ainda assim ele trouxe seus momentos de reflexão, ainda que envoltos numa maior leveza, e tem, enfim, um toque todo especial da Ellen Fielding pra Bridget. E vale a leitura pra quem é fã da série. O livro que eu vou falar agora tem resenha escrita dele no blog, e eu falei dele também no vídeo com indicações de livros infantis. E é o Pirulito das Abelhas, da Isa Colley, um livro que é uma fofurinha. Ele tá muito lindo, realmente assim, é um livro que chama a nossa atenção, que encanta pelo visual dele, e a escrita dele também é muito fofa, a história também acaba sendo cativante. Aqui a gente tem duas abelhinhas que vivem numa comunidade, e essas abelhinhas resolvem abrir o próprio negócio delas, que vai ser então uma doceria, e elas acabam desenvolvendo um pirulito, por isso que é o Pirulito das Abelhas, mas elas também vão ter que enfrentar alguns conflitos, porque tem algumas pessoas, alguns maus elementos que estão de olho nessa receita do pirulito. Acaba sendo uma leitura bem gostosa para as crianças, tanto pela escrita dele, que é bastante gostosa de ser acompanhada, quanto pelas ilustrações que facilitam esse envolvimento. Mensagens que ele transmite aqui também são
são bastante importantes então para as crianças que estão nesse processo, né, de aprendizagem, de crescimento. O livro vai falar dessa questão então de bem e mal, do que os bem intencionadas, mal intencionadas, no caso animais. Vai falar da importância do trabalho, então a nossa convivência em equilíbrio com a natureza. É um livro então completo para crianças. Fica então essa indicação. A outra leitura que eu fiz foi para a faculdade também e foi Cândido Otimismo, do Voltaire. Aqui a gente tem a história do Cândido, que vive num refúgio ali de um reino, a vida dele perfeita, com tudo de bom. Ele é discípulo de um filósofo ali da época que prega que aqui é o melhor dos mundos. E quando ele sai desse refúgio dele, um monte de coisa começa a acontecer na vida dele, começa a dar tudo errado. Mas quando eu digo dar tudo errado, é porque dá tudo errado mesmo. E a história vai partir daí. A questão aqui do livro é que ele é uma crítica justamente a esse pensamento filosófico de que aqui é o melhor dos mundos. Então ele ironiza, ele satiriza descaradamente esse pensamento. O livro é uma obra composta ali na época do Iluminismo, então que prega a questão da razão, da clareza. Ele é um livro fácil de você ler, no sentido de que a linguagem dele é muito clara, você não vê dificuldade com o vocabulário, com as construções que são utilizadas, mesmo que você não compreenda as referências que estão aqui, ou que pontos exatamente ele está satirizando, ironizando, você consegue perceber a sátira, a ironia, porque ela é muito descarada, como eu falei, né? Outro livro que eu li no mês foi de um autor que eu gosto muito e que foi o Enclausurado, do Ian McEwan. Aqui a história é narrada do ponto de vista do feto que está dentro da barriga da mãe. E essa mãe está planejando o assassinato do pai do feto junto com o novo amante dela é irmão, então, do pai do feto. Ou seja, a mãe do feto e o tio do feto estão planejando o assassinato do pai do feto. E o feto ali da barriga, ele vai narrando tudo isso, ele fica preocupado, ele quer proteger o pai. E, gente, é muito genial a gente ver como como esse feto foi desenvolvido. Ele é uma personalidade extremamente culta, ele é uma personagem irônica, ele é uma personagem, assim, que acaba sendo superior aos demais, porque ele tá ali criticando todo mundo e vendo todo mundo com um olhar, assim, de toda a elevação, de toda a erudição dele ali. De partir desse ponto, o autor já quebra, né, os limites do que é possível, do que não é possível, porque, enfim, a gente tem um feto narrando a história. Eu indico demais a leitura pra vocês, vale muito a pena, mostra todo o domínio narrativo do Ian McEwan. Minha outra leitura do mês foi uma das que eu mais estava ansiosa pra fazer no ano, e foi Beck Bloom ao Resgate, da Sophie Kinsella, que é o 8º livro da série Beck Bloom. O livro anterior, que é o Beck Bloom em Hollywood, ele termina num ponto que me deixou extremamente angustiada, extremamente curiosa pra saber o que ia acontecer. E aí, então, esse livro aqui, ele já começa no ponto em que o anterior parou. E eu passei ainda assim o livro inteiro curiosa, porque eu queria desvendar os mistérios. E, gente, a Sophie Kinsella, ela é muito genial na forma dela escrever os livros dela. Genial que eu digo porque o humor que ela traz é muito dela, e é um humor que funciona muito pra mim. E o que eu gosto muito também é como ela sempre desenvolve os livros de uma maneira em que, ao final, a Beck Bloom, ela acaba tendo uma epifania e ela resolve a situação de um jeito que é tão dela, que é tão criativo e é tão divertido que vale, assim, pelo livro inteiro. Nesse livro também a gente tem uma Beck que tá mais amadurecida e que também tá com algumas cicatrizes, né, do que aconteceu no livro anterior. Então a gente tem vários momentos em que a gente não vê a Beck sendo a Beck e a gente fica, ai meu Deus, o que foi que aconteceu? Enfim, é um livro muito divertido e sim, vocês precisam ler os anteriores. Essa aqui é uma série que, assim, se você quiser parar e, sei lá, na metade dela você pode parar, porque não é que a história não está completa, porque cada livro novo é um novo capítulo da vida da Beck. Então se você quiser parar na metade e não ler o final, você pode. Mas ainda assim é necessário que você leia os livros em ordem, porque senão você perde tudo que foi acontecendo, tudo que foi desenvolvido nos livros anteriores e começa sem saber, sem ter nada contextualizado. E o último livro que eu li no mês também era outro que eu tava louca pra fazer a leitura, e foi Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Roteiro da peça que foi apresentado em Londres, infelizmente queria muito assisti-la, mas já que não dá, pelo menos a gente consegue ler
aqui a história e saber o que foi que aconteceu. A história se inicia no ponto em que As Relíquias da Morte terminou, então 19 anos após a Batalha de Hogwarts, a tudo o que aconteceu no 7º livro. Eu vi muita gente falar mal do livro, falar que não gostou. Eu não sei exatamente quais foram os pontos aí que fizeram as pessoas não gostarem, porque eu não quis ler nada pra não pegar nenhum spoiler, mas o que eu digo pra vocês é que eu amei a leitura. Pra mim foi extremamente emocionante retornar desse universo, juro pra vocês, assim, eu abri a primeira página, a hora que eu li lá, a Estação de King Cross, eu fiquei inteira arrepiada, eu comecei a chorar de emoção, porque Harry Potter marcou muito a minha adolescência, meu crescimento, e eu nunca achei que eu fosse voltar e ler algo inédito desse universo. Então pra mim foi muito emocionante, foi muito especial. Foi uma tarde maravilhosa que eu passei fazendo leitura desse livro, porque eu li em uma tarde, li em poucas horas. O fato dele ser, então, um roteiro de uma peça, da gente só ter as falas, faz com que a leitura seja muito rápida. Eu gostei da história, de como ela foi desenvolvida, conflitos que são inseridos aqui, a maneira de como tudo se desenvolve. Eu acho que o que ficou mais forte aqui pra mim, realmente, foi essa relação pais e filhos, a importância disso, novamente uma mensagem de amor muito forte, porque a gente sabe que essa mensagem é extremamente forte e importante nos livros de Harry Potter. Eu acho que o que é importante a gente ter em mente aqui é que a história foi desenvolvida para ser apresentada, não para ser lida. Então tem muita coisa que realmente vai acontecer aqui sem grandes detalhes, sem grande aprofundamento, porque para uma peça de teatro não caberia, né? Pra gente ficar se apegando nos detalhes, mesmo que sejam de explicações de coisas, porque isso tudo acontece muito rápido. A gente tem que lembrar que isso está sendo apresentado, visualizado, e que o tempo de processamento da história é diferente do que se a gente tivesse lido. O que é importante também é que tem muitas cenas que estão aqui que vão ter uma carga emocional maior e tal, mas elas não estão descritas, elas vão depender realmente da atuação, da apresentação dos atores. Então a gente vai ter que usar a nossa imaginação e tentar visualizar aquilo e tentar sentir aquilo, porque aquilo não está sendo dito pra gente. Não tem uma descrição do que os personagens estão sentindo, enfim. Eu realmente gostei muito da leitura. O que eu achei também interessante é que nas rubricas, né, então os direcionamentos para o espetáculo, então que vão dizer no cenário, quem está em cena, e no mínimo algumas coisas, olha pra baixo, olha pro lado, enfim, a gente acaba tendo uns momentos de narrativa que são próprios de livros. Então a J.K. deixou assim um traço, né, pra quem é leitor, pra quem acompanhou os livros. Tem algumas coisas ali que são nitidamente literárias. E então essas descrições muitas vezes são um gostinho do que tinha nos livros. Eu achei isso muito sensacional. Contem pra mim o que vocês leram no mês, não deixem de assistir a primeira parte do vídeo que foi ao ar na outra semana. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Aproveita também e se inscreve no canal pra acompanhar as próximas novidades e me acompanha nas redes sociais do blog, Facebook, Twitter e Instagram pra gente ter um contato mais próximo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.